Olá, meus amigos e minhas amigas. Pega a caneta, pegue o papel, que hoje vai ser uma entrevista maravilhosa com um cara que tem a profissão mais importante, mais bonita, a profissão que sem ela ninguém chegaria a lugar nenhum. Professor Alexandre Prado, ele é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB e agora tomando aqui essa aguinha durante a nossa entrevista nessa caneca mara da minha produtora favorita do coração, a produtora Glow. Nós vamos receber na mesa com Gregory, professor Alexandre Prado. Ele é graduado em Direito, pós-graduado em CBA, Gestão de Negócio, possui MBA em Direito de Propriedade Intelectual, pós-graduado em Direito Administrativo, pós-graduado em Direito Público, ufa! Pós-graduado em Licitações Públicas e Contratações Públicas e mestrado em Direito Econômico. E ele tem algumas especialidades para você que é concurseiro, servidor público, empreendedor. Na mesa com o Gregory, tenho o prazer de receber, de camisa azul. Professor, seja muito bem-vindo. A mesa é sua. O prazer é meu, é sempre uma satisfação estar podendo falar para o máximo de pessoas que a gente pode falar. Como professor, posso dizer para você que das minhas profissões, das atividades que eu exerço, é a que mais me deixa feliz, né? Tanto é que minhas redes sociais todas são com professor. Eu acho Legal. que é a profissão que faz você compreender e contribuir um pouquinho para a formação. E é a que eu mais sou bem remunerado, do ponto de vista de gratidão. Ah, A legal. profissão que melhor me trouxe mais reconhecimento foi justamente a de professor. Então, não poderia deixar de usar Uhum. esse título aí como professor, que eu sou professor há mais de 20 anos. Então, isso me deixa muito feliz e contribui bastante. E é sempre um prazer estar falando e estar especialmente aqui no seu programa aí, Marcelo. Bom, Obrigado. já que você está entrando nessa seara, né? Você é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. PSDB é um partido de direita. O PSDB, ele, ao longo do tempo, ele foi se alinhando, né? É um partido de Hum. centro Acho que que pega um até, pouco para a até o direita. Fernando É Henrique isso aí. era canhoto, né? Depois ele. O Fernando Henrique fez oposição na época ao Lula, né? Eles Aham. se contrapuseram. Então, se você pegasse ali, um era da esquerda, o outro estava mais alinhado com a direita, do liberalismo, do empresariado, enfim, da parte capitalista de produção. Então, quando você pega por partidos, isso é uma coisa até importante de se falar. No Brasil, você, para ser candidato, você necessariamente tem que ser filiado a um partido político. Não tem como você ser candidato se não for filiado a um partido político. Sim. E hoje em dia, os partidos políticos, eles se alinham de acordo com a governança. Então você vai pegar aí partidos que se alinharam, que eram de centro e viraram centro-esquerda, partidos que eram de centro, viraram centro-direita. Então, nos alinhamentos, a gente sempre busca aquilo que tem a melhor oportunidade e aquele que te dá legenda. Porque a tendência natural pela legislação da cláusula de barreira partidária é que os partidos pequenos desapareçam e se consolide nos partidos maiores. Então vai acabar essa quantidade toda enorme de partidos que tem, tendendo a ser reduzido. Então vai chegar um momento que o partido ou é de esquerda, ou é de direita, ou é de centro. Ele vai ter basicamente essas três definições. Minha esposa fala sempre isso. Alguém para ser candidato a qualquer cargo eletivo, principalmente presidente, tinha que ter no mínimo uma faculdade. Quer dizer, você tem um currículo aqui invejado, né? E eu concordo com ela. A gente tem na presidência da República um cara que tem a quarta série, se é que tem a quarta série. E aí você vê, né, na hora de se expressar, na hora de falar, na hora de raciocinar, de tomar decisões, erra porque não tem capacidade intelectual, capacidade cognitiva, essa é a realidade. E os grandes políticos, professores, foram bons nas suas, gestões políticas. Se você vê vários professores, inclusive que eu sou muito fã, o professor Olavo de Carvalho, né, que você também deve Conheço. admirá-lo, e eu percebi que você também tem uma veia aqui para defender a causa, né, dos concurseiros no Brasil. Ou seja, Brasília precisa mais do que nunca alguém, né, com essa bandeira aí dos concurseiros e também de outras dos servidores públicos, dos empreendedores, enfim, É, que o só, Brasil está hoje num momento muito difícil de empregabilidade, né. Então eu queria que você desse uma explanada sobre essas questões também. vamos falar, vamos pelas pautas, né? Quando a gente fala de concurseiro, e aí é uma expressão que a gente utiliza no ambiente de concurso, né? São aquelas pessoas que fazem concurso. Uhum. E aí o concurso público, para quem não conhece, se faz concurso público até passar, né? Como assim se Sim. faz concurso público até passar? A pessoa que ingressa no mercado de estudar para concurso, ele tem que se dedicar. Ele tem que ser uma pessoa que ou ele é vocacionado, por exemplo, as carreiras policiais têm muita gente vocacionada, ou ele quer mudar a estabilidade financeira dele, significa dizer que ele quer algo mais concreto, a longo prazo, com uma boa remuneração.
E se você pegar hoje no serviço público no Brasil, os servidores são mais bem retribuídos do que os empregados da iniciativa privada. Eu sempre costumo dizer o seguinte: não há uma injustiça nisso. Eu digo que as pessoas da iniciativa privada deveriam ser melhor remuneradas Uhum. do que o serviço público ser mal remunerado. A gente saiu de uma tendência do serviço público em que o servidor público ele era mal visto, mal remunerado, e aí ele, para poder sobreviver, ele tinha que ter um segundo emprego. E aí surgiu aquela notícia, aquela Exatamente. fama de que deixava o casaco na cadeira e não tinha servidor. Esse deixar o casaco na cadeira e não tinha servidor é que, como ele era mal remunerado, ele tinha que ter um segundo emprego, uma segunda atividade. Então isso ficou meio que pacificado no serviço público de que a pessoa, para poder continuar ali como servidor público, ele tinha que ter um segundo emprego. Então tinha uma condescendência da própria gestão administrativa porque ela não tinha condições de pagar melhor, então ela não podia exigir 100% da pessoa porque ela tinha um segundo emprego. Houve um giro de 180 graus na medida em que eles começaram a fortalecer as carreiras e mudar a escolaridade das carreiras. Hoje, a maioria dos cargos públicos são de nível superior. E isso não é uma quebra da competitividade. Isso daí é uma realidade que foi exigida para o servidor. O servidor tem que ter um conhecimento de uma forma geral a ponto de esclarecer e instruir o usuário do serviço. Então vamos supor, vou dar um exemplo aqui, né? A pessoa chegou no INSS para dar entrada em algum benefício. Se, por exemplo, aquilo ali depende de algum outro serviço anterior, uma perícia médica ou algum outro documento anterior, o servidor que está ali, ele é um instrutor dessa pessoa a indicar onde que ele tem que ir antes de retornar. Então, se a pessoa não tem noção de como funciona um processo administrativo, se a pessoa não tem noção de como funciona o trabalho dele como um todo, ele não consegue instruir essa pessoa a ponto dela conseguir voltar e satisfazer as condições dela. Então, quando você exige um grau de instrução maior, quando você exige um grau de complexidade de uma prova maior, essa pessoa naturalmente é mais bem qualificada. Eu costumo fazer uma analogia só para a gente poder entender, tá? Sim. Dizem que as maiores notas dos exames avaliativos são dos alunos de escola pública, né, de faculdade pública. E por que isso? As melhores notas As são? melhores notas são. Melhores notas quando você pega das pessoas que são do ENAD, que pega das pessoas que estão na faculdade para poder sair, é de faculdade pública. Medicina agora. Sério, Só as cara? faculdades públicas tiveram maiores notas. Caramba, E a interessante. Não justificativa é bem sabia simples. disso. E por que é do serviço público? Porque o ensino público é melhor? Discordo. É porque os alunos são mais qualificados. Então, a partir do momento que o Entendi. aluno é mais qualificado, ele corre atrás. Pô. Então, o professor pode entrar numa sala de aula e não dá nada. Se ele já pegou a temática, o aluno vai correr atrás e ele vai estudar pelos meios próprios. Interessante. Então, quando você tem um aluno mais qualificado, naturalmente, a nota dele é maior. Naturalmente, ele tem essa aptidão de poder buscar. Então, isso é uma coisa que existe efetivamente, que na sala de aula você observa. Pô. Eu, como trabalho com concurso, os melhores alunos que mais são aprovados são os alunos que vieram de escolas qualificadoras públicas, principalmente colégios militares. Sim. Quando a gente pega aluno de colégio militar, ele arrebenta nas provas de concurso. Quando você pega o aluno que foi militar, ele arrebenta na prova de concurso civil, justamente porque ele tem uma boa base. E a história da boa base não é necessariamente que ele estudou em bons colégios. A história da base é que ele correu atrás e ele pegou a deficiência dele e terminou. Então, a gente O tem essa estado do referência. Paraná, governador Ratinho Júnior, ele conseguiu transformar 75% das escolas cívico-militar. E as outras escolas que não eram, né, a maioria fica procurando todo ano que quer se adequar, porque melhorou em tudo, principalmente o mais interessante, né, que é a capacidade do aluno. E você me falou um negócio que eu não imaginava, que das públicas tinham as melhores notas. As melhores É notas porque dos exames geralmente assim, o pai é avaliativos. rico. O pai coloca o filho onde ele quer colocar. Não quer dizer que o garoto vai se destacar. Ele pode pagar, mas o cara não tem a capacidade. Ou seja, na pública não tem escolha, é aqui. Então quem quer de verdade, pelo menos é isso que eu estou entendendo que você está falando, ele acaba se destacando Porque e ele tendo já é melhores notas. qualificado. Ele já passou por um processo Interessante. seletivo. Então, É, naquele só em processo passar ali no seletivo do seletivo, vestibular, no é, caso da faculdade que a gente está porque não falando, é fácil. não é fácil. Não. Mas assim, quando você compara o concurso, a relação candidato-vaga é ridícula. Vou dar um exemplo para você entender, tá? Relação candidato-vaga de medicina, 75 para 1. 75 pessoas para uma vaga. Ou seja, É difícil. muito. Relação Minha candidato-vaga filha passou para medicina. de concurso público, 3.000 para 1. Caramba. E aí, qual é mais difícil?
Concurso Concurso público? público, sem sombra de dúvidas, né? Então, a pessoa que passa num concurso público, numa prova de complexidade, seja ela de nível médio ou de nível superior, essa pessoa já provou que tem capacidade. Então, se você observar nos últimos 20 anos, a gente tem uma mudança de paradigma e de qualificação de servidor absurda, pô. Você mistura, você tem um choque cultural de servidores antigos e servidores novos. O que que aconteceu nisso? E eu posso falar, né? Uhum. Eu sou servidor público federal. Então, quando eu ingressei no meu concurso, eu tinha lá as pessoas muito antigas, que muitos não entraram nem por concurso, tá? Teve esse choque cultural. E aí, onde que começou a esbarrar ali? No problema da tecnologia, no problema da legislação. Então, como havia muita novidade, e esses servidores vieram redistribuídos de outros órgãos, porque a minha instituição era uma instituição recente, teve choque cultural. Então, eu tomei o cuidado, que assim que entrei, de acalentá-los e cuidar deles, da seguinte forma: ó, eu estou aqui para somar. Então, como vocês têm dificuldade de computador, de sistema de legislação, e eu estou fresquinho que eu passei no concurso, eu vou somar. E vocês vão trocar comigo a experiência. O dia a dia, aquilo que eu Certo. não sei. E aí deu super certo. E a gente fez uma parceria bacana e eu adorava trabalhar com eles. Porque eu aprendia a cada dia e ensinava um pouquinho do que ia. E aí eles ficaram até a aposentadoria. A maioria se aposentou na compulsória, aos 75 anos de idade. Então foi uma caminhada bem bacana, bem produtiva e que eu aprendi bastante. Sou muito grato a eles pelo aprendizado que eu tive na prática do serviço público. Legal. E você hoje tá atuando em qual área? Então, eu sou fiscal federal da Agência Nacional de Transporte Terrestre e eu, nos últimos 4 anos, eu fiquei cedido no estado do Rio de Janeiro, passando por algumas funções. Eu vi que você. Né? É, Eu fui assessor do presidente do Detro, então ali a gente pôde discutir um pouquinho da minha experiência federal de Rafael? transporte. Na época foi o William, doutor William. sim. O William foi meu aluno. Caramba. O William foi meu aluno e é delegado de polícia, e na época ele era presidente do Detro. Então fui assessorá-lo lá no Detro, que a gente estava discutindo a parte da legislação e das competências do Detro, pegando a minha experiência que eu tinha no Serviço Público Federal. Então foi uma experiência bem bacana. Encontrei muitos servidores de carreiras concursados, Sim. que é a galera boa, que estava disposta a Sim. aprender, a trocar ideias, viraram meus amigos, são meus amigos até hoje, a gente discute muito sobre isso. Então, tu sobre conheceu o Ari, transporte. né? Conheci. Ari já tá lá o quê? Uns Bastante tempo. muito tempo, né? Depois a gente teve. Depois eu fui para a cultura, então eu era o assessor-chefe das licitações e contratos da cultura. A cultura, no estado do Rio de Janeiro, tinha um orçamento pequenininho, em cerca de 80 milhões só, do orçamento anual da cultura. Só que Do tinha- estado, do estado do município. Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Só que a gente tinha de 80 milhões não é emendas nada. e de Ah, tá. projetos R$ 1 bilhão. Só de emendas. Só de projetos, Sim. de emendas governamentais. Então, assim, o Estado tinha pouco recurso para gerenciar, mas quando você pegava o todo da cultura, tinha bastante recurso. Então, eu era assessor-chefe de licitações e contratos, tive uma experiência muito boa. Depois, eu fui ser subsecretário de Estado de Trabalho e Renda, com o Filipinho Raves. Então, nessa Sim. época do subsecretariado de Trabalho e Renda, foi o momento que eu mais cresci profissionalmente de prática, porque eu era o ordenador de despesa, o gestor da pasta executiva. Então, assim, tudo passava por mim ali. E o grande problema que a gente tinha qual era? Orçamento menor que o da cultura, em torno de 50 milhões, passando por um período de contingenciamento, ou seja, o orçamento ele estava lá como 50, 80 milhões, mas na verdade tu tinha disponível 10, 15, 20 milhões, e a gente tinha vários desafios, porque nos últimos 4 anos da pasta tinham passado 16 secretários. 4 anos? 16 secretários em 4 anos. Caramba, cara. Nós fomos, nesse período, É igual o time do Vasco, pô. praticamente... Cada jogo é um. É um time, né? Uma composição. Nós fomos o grupo, né, de secretariado e subsecretário que mais ficou durante os 6 anos de mandato do governador Cláudio Castro. Justamente porque a gente desenvolveu um trabalho todinho de reorganização. Então, por exemplo, a Secretaria de Trabalho não tinha viatura, a Secretaria de Trabalho não tinha uma estrutura para poder fazer o É a acompanhamento. CETRAB? CETRAB. A Secretaria de Trabalho e Renda, ela não tinha projetos de treinamento, capacitação e qualificação. Então a gente teve que reestruturar tudo isso. E o mais importante que eu digo que vai ficar o legado é o seguinte: havia 7 anos para regulamentar o Fundo da Economia Solidária. Nós regulamentamos o Fundo da Economia Solidária, que ficou parado por 7 anos. E Legal. o melhor disso tudo, Gregor, nós passamos lá sem um processo, sem um escândalo, Cara, isso é sem legal, um hein? sintoma de corrupção, sem nada. Justamente porque o trabalho era sério, eu tinha carta branca para trabalhar. Então, aquilo que você falou é verdade. A pessoa que tem conhecimento, a pessoa que é técnica, se você der liberdade para ela trabalhar e ela trabalhar de forma correta, você consegue fazer a entrega. E a gente manteve, durante todo o período que esteve lá, a gente foi o segundo maior empregador do Brasil durante todo o período que nós tivemos lá. Só não fomos o primeiro porque é impossível. São Paulo é 1,5 vezes a mais de trabalho. Eu não tenho como pegar o mesmo número de postos de São Paulo, porque São Paulo Impossível. é 2 vezes maior do que o estado do Rio de Janeiro em relação ao movimento financeiro e empregabilidade.
Então, a gente se manter ali como o segundo maior, disputando com Minas, tá? Foi essencial para a gente poder fazer esse trabalho. E detalhe, diante do regime de recuperação fiscal, diante de várias imposições e situações, e dentro de um governo que, em tese, ele apoia o capitalismo, o empregador e o empregado, em tese, ficaria. E a gente fez um trabalho super bacana, e eu tenho um relacionamento muito bom com o Conselho Estadual, que basicamente é de esquerda, mas todas as votações que a gente tinha que fazer, que passava pelo Conselho, eram todas técnicas e a gente conseguia unanimidade nas votações. Isso daí é uma referência e um ponto que eu tenho que falar, porque nós trabalhamos alinhados, juntos, em prol justamente do trabalhador. Foi bem bacana essa relação. Legal. E esse desejo de se candidatar tem a ver com tudo que você vem fazendo ao longo dos anos, né? Esse desejo de se candidatar, ele nasceu lá em 2018. Vou contar um pouquinho a história de forma breve. 2018, eu tinha vendido minha empresa, eu tinha uma empresa de preparação para concurso público online. Eu vendi ela no ano de 2014 para o grupo UOL Educação. E aí eu fiquei como diretor deles até 2016. Quando foi em 2016, eu entrei naquela fase de não compete, que são de 5 anos. Então não poderia estar montando nenhuma empresa nem relacionado a concurso público. Então, como eu fiquei de 2016 sem uma atividade, eu falei, eu vou me candidatar, né? Eu vou empreender no serviço público. Então nasceu lá esse desejo. Então, em 2018, eu vim candidato a deputado federal, tive 11.426 votos. Caramba. Gastei R$0. Mas e qual área que você atua? Só botei na rede social que eu era candidato a deputado federal. Só isso. Eu fui candidato pelo PSL, Cara, tive 11.426 votos, gastei nem R$1. Nessa época, a minha família não comprou minha ideia. Eles bateram o pé e disseram que a gente tinha que sair de férias, porque foi na época, logo após as férias de julho. Então, se você pegar minha rede social nesse período, eu tava de férias, pô. Eu tava de férias em Salvador, já na fase de campanha eleitoral. Surreal. Pô, mas, cara, E a quase gente 12 teve mil votos. 11.426 votos. E aí, agora você tá com outro corpo político, vamos dizer assim. agora eu tô com a experiência. Você se tornou mais experiente, mais conhecido, enfim, e houve uma preparação para você entrar de fato nessa Assim. disputa, né? E aí teve um período em 2022 que eu vim candidato a deputado estadual também. Vim pela União Brasil. Candidato a deputado estadual, a gente teve 8.661 votos. Quando você compara a votação de 11.426 com 8.661... Mas federal geralmente É isso. Se eu tivesse feito a candidatura como federal, eu teria mais de 15 mil votos. certamente. Ou seja, então ela seria maior ainda do que a primeira. Então estamos agora em 2026. Nessa data eu sou pré-candidato a deputado federal. O partido faz quanto? Então, o partido assim, já tem 6 deputados federais. O PSDB hoje é o segundo maior partido. Ele tem 6 deputados federais no estado, né? De 46, não é isso? Ele é o segundo maior partido na Câmara Federal do estado do Rio de Janeiro. Então, o primeiro é o PL e o segundo é o PSDB. O PL tem quantos? O PL tem, acho que tem mais de uma dúzia. Eu não sei o número exato, não. Eu acho que é 12. Tem mais de uma dúzia. O pessoal pode checar ali, depois a gente confirma aqui. E até na LERJ também, se eu não me engano, o PL tem acho que tem 11, 12. O PL tá muito com envergadura muito grande. Tanto é que, ainda que eu quisesse vir candidato pelo PL, eu não conseguiria. Porque você tinha que ter Ali eles fizeram uma nota de corte muito alta. O corte lá é lá em cima, né? E ali a disputa é com quem já tem mandato. Não, o PL lá, um federal tem que fazer o quê? Uns mais de 50 mil. Mais de 50 mil votos. 50, 60 então, mil. até isso tem que ser levado em consideração na hora de você verificar suas chances. Escolher, né? Não adianta você ter 50 mil votos, fiquei fora, e o outro com 20. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. Tu sabe o deputado federal do Rio que teve menos votos? Só pra gente fazer Eu acho que foi em torno de... Então, mas depende, porque ele pode ter entrado direto ou ele pode ter entrado pelo aquele resultado, assim. Quando você pega o residual... Soma, né, que eles falam. O resíduo, quando você pega o residual, é baixo. Mas acredito que o deputado federal que deve ter entrado deve ter sido acima de 20 mil votos. Por curiosidade, porque eu vi Júlio Lopes com 93 mil votos. Não, mas teve candidato com menos votos. Não, Júlio Lopes... PP, ele ficou fora com 93 mil votos. Cara, isso deve ter doído muito. A cadeira... E aí você olhava para baixo, pô, tem um deputado com 30. Aí o eleitor, sem entender, fala, mas como é que pode? Não é a quantidade de voto? É o coeficiente proporcional. O coeficiente eleitoral. A cada... Esse ano vai ser quantos Acho mil? Acho que é 190 mil votos cada cadeira. Para você que está assistindo, a cada 190 mil votos faz o primeiro. Quem é o primeiro? É o João com 100 mil. É isso, é o aí o partido... alcançou mais 190 mil votos. Agora vem o Rodrigo Miranda, com quanto? Com 30 mil.
É isso aí. A conta é essa. Essa é a Então, conta. a pessoa não entende. Às vezes, com alguém com muito voto tá fora e o outro com Ué, uma no âmbito votação. estadual, a gente tem deputado que foi eleito com 13 mil votos, pô. Acho que foi até menos. Entendeu? Com Foi 13 mil 12 mil e votos. pouco, não foi? Pode ter sido. Do DC? Eu acho que foi o Pacheco. Acho que foi o Fred Pacheco, teve menos votos. Foi Nessa eleito. última ou Nessa na última, penúltima? 2022. Cara, eu acho que tem um cara... Então, que Que foi, não entrou f- de primeira ou que entrou como suplente? Porque como suplente tem Não, menos. como suplente, não. Eu acho que de primeira eu não lembro o nome. Mas, você tá Mas é dizendo... isso. É. Assim, eu achava que era Aí ele, você com vê, 13 mil votos. E tem vereador que não foi eleito na última eleição com 12 mil votos. É isso aí. Até mais, né? Então é só pra você entender. Até essa questão partidária, é importante que as pessoas entendam. Assim. Uhum. Você, quando sai candidato a um partido, você, quando se filia, você tem que ter alguma sinergia com o partido. Você pode não concordar com tudo, mas alguma sinergia você tem que ter. Sim. Até porque o perfil do partido, ele acaba influenciando o voto da população que não entende muito da política em si. Ele tem muita ideologia. Então, tu fala assim, a pessoa pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto, né? Nós temos um deputado federal aí, o Luiz Lima, que era do PL, né? E tá no Partido Novo. E aí, ele perdeu a essência dele? Ele perdeu a luta dele? Não sei, acredito que não. Uhum. Então, o que ele viu foi oportunidade, o que ele viu foi liberdade de fazer o trabalho dele e ele escolheu o partido dele. Então, eu acredito muito nisso, de como a gente tem que ter um partido, a gente tem que se filiar. Luiz Lima é novo, né? O Luiz Lima tá no Novo hoje, mas ele era da base do Bolsonaro, ele era do PL. Sim. Então, ele foi pro Novo. Então, assim, é só um exemplo, né, de um candidato. Tem vários candidatos que saíram dos partidos e foram buscar o seu caminho. Justamente porque, para ele se candidatar, ele precisa de um partido. E muitas Perfeito. das vezes ele tem que fazer todo um estudo para ele entender se ele tem possibilidade ou não de se eleger. Então, a escolha do partido, assim, eu acho que eu fui muito feliz pelo contexto atual, pelo O cenário PSDB não é e queimado, pela não. possibilidade da gente fazer. A gente está Mas não- recriando o PSDB no estado do Até Rio. quem não é, né? Por exemplo, a direita, né? O PL, o pessoal não reclama do PSDB. Eles têm diferença com o PT, PSOL, PSD. São os extremos, né? O PSDB é meio que não tem Por não isso que é tem chamado de resistência. centrão. Por isso que é chamado de centrão. Dentro da sua área, né? Cláusula de barreira e como isso pode impactar ou está impactando nesse momento na questão dos concurseiros, né? Então, Já que isso aí vai ser uma bandeira que você vai com unhas e dentes para defender. Na verdade, eu já defendi isso daí. Poucas pessoas sabem disso, assim. Onde nasceu essa história de quebra da cláusula de barreira? Lá em 2022, após o concurso de inspetor da Polícia Civil, não tinha tido ainda a prova do investigador da Polícia Civil. Como a prova foi no nível de complexidade muito alto e havia restrição de número de vagas, eu levantei um movimento chamado Convocação para montar uma comissão independente para a quebra da cláusula de barreira. Essa convocação é um vídeo que está lá no meu canal do YouTube. Ela rendeu mais de 12 mil visualizações. É bom você depois me dar o link que eu vou colocar na descrição Dou o também. link. Rendeu mais de 12 mil visualizações e em 24 horas eu consegui online, digitalmente, 7.500 assinaturas. 24 horas. 7.500 assinaturas em 24 horas. Você vê como é que tem gente que precisa de representante, né? Para a gente fazer um protocolo da quebra da cláusula de barreira. Então, nasceu lá. Esse vídeo está em fevereiro de 2022. E aí, posteriormente, isso foi ganhando volume, foi ganhando movimento. Uhum. E aí, os deputados de mandato, importante ressaltar que eles foram importantes, que eles tiveram a participação deles, mas, infelizmente, eles eram sempre direcionados por algum movimento. Eles nunca tiveram a iniciativa de fazer isso desde o início, mas depois abraçaram. Então, eu gosto de dar a cada um o seu crédito. Então, Sim. a cada um dos deputados, foram vários, compraram a ideia dos concurseiros. Mas o protagonismo não é meu nem dos deputados. O protagonismo é do próprio concurseiro. Aquilo que eu te falei. As pessoas estão mais bem qualificadas, estão mais bem preparadas. Então, hoje, um concurseiro não é mais aquele concurseiro bobinho que fazia a prova e nem sabia se ia ser chamado ou não, esperando... Eu sou da época daquele que chegava na sua casa. Telegrama, lembra o telegrama? Sim. Era assim que era convocado Tu para tem quantos concurso. anos, Alexandre? Telegrama, 47 anos. Cara, tá bem, cara. Era assim que era convocado. Eu sou antigo, pô, sou de 79. Não, quando tu falou das cartinhas, telegrama, eu falei, ó, Telegrama, pô, sou dessa eu falei, época. esse cara é antigo, hein? Sou antigo. Então você recebia o telegrama na sua casa. Uhum.
Hoje não. O concurseiro ele tá antenado na convocação. Hoje em dia tem um processo eletrônico SEI. Eles sabem muito antes. Ah, o SEI hoje, cara. Inclusive, eu tô aqui hoje, mas eu já tô contando as horas porque eu tenho que me debruçar sobre um despacho. Funcionário público não toma café, mas todo dia ele tá olhando o SEI. Tá olhando o SEI, o Diário Oficial. Impressionante, Todos os os funcionários públicos. Eles estão bem antenados, assim. Sim. E o concurseiro já se ligou já. Ele tá malandro, Sim. ele tá esperto. Ele já até sabe, eu vou te dar até uma dica aqui, que acontece o seguinte. O SEI, quando você bota um documento no SEI, que não esteja restrito nem sigiloso, ele à meia-noite do dia ele abre publicamente. Não sabia. Então eu tô te dando uma dica pra todo mundo que tá assistindo. Aí, ó. Essa dica Dica aí de só ouro. quem mexe no SEI. Meia-noite ele abre. Meia-noite, vira o sistema, ele atualiza, ele Pra disponibiliza mim, ele o sistema. atualizava de manhã. Não, é meia-noite. Então, assim, ele tem horários de backup, mas a atualização é meia-noite. Então, depois da meia-noite, você consegue acessar aquele documento Deve que tá ter lá. uma IAzinha lá, não tem? Tem. Já tem o IA aplicado próprio SEI, né? Com Então, certeza. a grande questão que eu digo é o seguinte. Então, esse movimento foi fundamental e importante e a gente gerou todo esse caminho. E aí, nesse meio tempo, né, que já tinha feito a lei da quebra da cláusula de barreira, das convocações. Então, a gente inicialmente tinha 500 convocações para fazer a Polícia Civil. Já foi mais de 3.000. A única coisa que, assim, gera, às vezes, uma frustração é você saber que desses 3.000, tem gente que está sentada na cadeira, que era para estar eliminada, não sabe nem por que está ali e não fez parte do movimento. Essa parte frustra. Mas eu sempre digo até para o pessoal das comissões, eu falo, cara, você não tem que pensar nessa pessoa. Você tem que pensar naquela pessoa que é grata a você, você tem que pensar naquela pessoa que participou do movimento e naquela pessoa que comprou a ideia. Porque para eles também não é fácil não, Gregor. O que acontece? Você, quando compõe uma comissão, você fica avisado. Uhum. Porque você está sempre procurando o governador do estado, você está sempre procurando os deputados, você está sempre procurando alguma coisa que te dê sustentação e base para o seu direito e o seu pleito é legítimo. Então, hoje eu tenho a satisfação de dizer que aquele vídeo de convocação resultou em mais de 3.000 famílias empregadas hoje. E ainda tem mais milhares de pessoas na fila aguardando um posicionamento. Que legal, hein? E como eu falei hoje, saiu uma publicação que eu vou me debruçar ainda hoje, eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso, que é justamente a questão de um parecer que tem da Procuradoria do Estado, que está batendo num ponto que já está ultrapassado para a carreira de investigador e que eles estão receosos. Então, eu vou acalmar o coração deles. Então, você que está assistindo aí, fica calmo, procura lá no canal que eu vou disponibilizar um vídeo para você explicando passo a passo do que está acontecendo, porque, infelizmente, isso virou uma guerra política. Então, o Estado hoje, na segurança pública, está péssimo. A gente tem problemas, não são pontuais, problemas que eu digo municipalizados mesmo, no município todo do Rio de Janeiro e no estado todo, até no interior, onde você não via fuzil, hoje em dia você vê fuzil dentro de localidades, até na rua, e hoje em dia a segurança pública está precisando, grita por socorro. Então, falta de efetivo, falta de investimento mesmo logístico, de estrutura, falta de investimento de pessoal. Então, se você tem pessoas aprovadas no concurso, o concurso está válido, tem 1.177, inclusive, que já passaram pelo TAF, só está faltando o curso de formação da Carepol. Então, essa briguinha política, essa birra de mudou a escolaridade ou não mudou, convoca, pô. Ah, mas se for inconstitucional, depois resolve, né? Então, depois dá o efeito nessa decisão. Você tem que seguir, pô. Você trabalhou no governo, né? Tem muita gente que reclama que não é chamado. E também tem aquela galera da polícia que não recebeu aquela recomposição salarial, os caras que já foram para casa, eles têm muita birra, muita bronca, com toda a razão. Mas você teve lá dentro do governo, então você é melhor do que ninguém. Por que não gratificou esses profissionais da segurança, né? Esses profissionais da segurança pública? Então, não foi falta de dinheiro. Não, falta de dinheiro a gente sabe que nunca é. É falta de prioridade. Cara, só no Banco Master, o Cláudio Castro colocou 3 bi, cara. Esse dinheiro volta, Alexandre? Então, esse dinheiro... Ele Eu pode acho não que não voltar. volta, não. Vou te explicar por quê. 3 bilhões, cara. Esse dinheiro, ele vai para uma conta de apreensões e bloqueios totais. Aí dali você tem correntistas, dali você tem caráteres alimentares de valores, ali você tem proventos de aposentadoria. Então, na totalidade, não acredito que volte. Quando você vê a vida que o cara levava, quando eu li que ele fez uma festa no exterior que custou mais de 200 milhões, uma única festa, na Itália, num castelo. Acho que foi o noivado dele. Você começa a observar que ele jogou dinheiro pela janela. O cara trabalhando não faria... Um profissional que trabalhou, venceu, não faria... O que dá duro não faz isso. Não. Né? Um empreendedor não faz isso. Não, nem o cara bilionário que conquistou trabalhando, ele não faz. Ele até
ele pode até exagerar um pouquinho, mas 200 milhões numa única festa. É, Essa foi uma das... É. Teve Não tô aquela falando que nem os da do caras astronauta, tomaram... né? Não tô falando nem da do Tem a astronauta. do tô falando astronauta só... e tem aquela do uísque Macan. Teve. Não sei quantas garrafas de uísque, que tava ali ministro, político, enfim. Por que que ele jogava esse dinheiro todo? Porque ele não trabalhava, esse dinheiro não era Exatamente. dele, né? Não é deles. Né? E isso Né? acontece muito até em campanha eleitoral. O que eu falo, né? O povo tem que acordar. Você teve 12 mil votos sem fazer boca de urna, sem fazer falcatrua. Sem e... R$1. Sem Eu R$1, não né? tive uma ajuda do Você partido não político. teve Não tive um fundo. Não tive um fundo. Provavelmente agora eles vão te dar, né? Porque Então, agora você já foi experimentado, você já teve 12 mil ver. votos. Assim, a minha experiência me diz na última também que não tive. Então isso não, isso assim, eu sempre digo que a política, Mas isso não é discutido antes, Alexandre? Grego, ele é discutido, mas não é cumprido. Vamos lá. Não é cumprido. Eu sei o que E é aí as isso. justificativas, vem N justificativas. Vamos falar como é que funciona isso. Eu tô falando da minha vida passada, eu não tô falando nem do presente nem do futuro, tá? Uhum. Até hoje eu posso falar. E o que eu falo serve de experiência pro futuro. A minha sorte é que eu nunca contei com isso, porque se eu fizesse uma campanha com base no pode fazer que depois a gente vai chegar junto, eu tava quebrado, pô. Né? Tava falido. E graças a Deus eu sempre tive a consciência e uma pessoa muito racional. Mas eu vou voltar aqui nesse ponto do eleitor que é fundamental o seguinte. Vai ter muito dinheiro na rua nessa eleição. Dinheiro na rua mesmo. Sério? Compra de voto, dinheiro na rua. Isso vai ter muito. A grande questão é que o povo tem que acordar, pô. Que esse dinheiro que tá na rua, esse dinheiro que é jogado, esse dinheiro não pode ser de origem ilícita. Esse dinheiro não vem pelo Não, meio tem o dinheiro legal. declarado, né? E o dinheiro que tem é do fundo. O fundo partidário, por mais que a gente seja contra, Esse é legal. ele é legal. Esse Ele é. foi votado. São 5 bi? É. Eu acho que até mais, assim. É mais de 5? Aí tem que ver como é que foi O distribuído partido que isso. mais recebe é o PT, né? É o maior. Aí depois é A o maior bancada. depois é o Eu acho que PL. hoje é o PT e PL. são os PT, maiores, PL, deve ser PT, PL, União Brasil, IPP. né? São os que São tem gigantes, né? maior número de pessoas, né? Isso Sim. nacionalmente falando. Então ele Uhum. tem um sistema de proporcionalidade. Eu não tô falando desse recurso, não, Gra. Eu tô Sim. falando das pessoas que começaram a campanha lá desde abril, pô. Ah, que já estão gastando. Já estão gastando. Esse Sim. dinheiro não é o dinheiro oficial. Não. Então é disso que eu tô falando. Essas Já tem. pessoas que já estão trabalhando na rua, elas já foram contratadas, pô. E estão E recebendo. estão recebendo desde antes de abril, Uhum. né? Então, assim, eu não sou contra isso, porque a pessoa precisa de dinheiro para comer. Eu consigo entender essa pessoa que aceita esse trabalho. Eu só não consigo entender ela não ter a consciência de escolher o candidato que vai representá-la. Uhum. Porque essa pessoa, depois, ela não pode cobrar desse cara, porque esse cara pagou ela. Ele entende que foi uma prestação de serviço. Sim. Então, não te devo nada. Agora, se você quer participar de um projeto político, se você quer fazer parte de alguma ideologia, se você quer fazer parte de algo que te represente, aí não está falando de dinheiro. A gente está falando de compra de ideia, de projeto, né? De abarcar aquela ideia e seguir junto. E são essas pessoas que eu procuro. Todas as minhas candidaturas, todo o apoio que eu recebi muitos apoios, foi de ex-alunos, de servidores, de amigos. Imagina, E a galera empreendedores. faz mesmo, entendeu? Porque eu tenho histórias de sucessos boas, tanto como concurseiro, como servidor e como empreendedor. Então, a minha história é que, assim, tudo que eu me dedico de verdade. E eu falo pra eles assim, eu me dedico mesmo, a ponto Tu de tem paixão? ser uma prioridade. Dá pra ver aqui que você é um cara apaixonado por essa... Eu gosto de realizar. Eu sou viciado. Tem pessoas que são viciadas em jogos, bebida, eu sou viciado em entregar. Não é em trabalho. Isso aí, pra mim, não existe ser workaholic. Não existe. Você tem que ter entrega. A ponto de... E é um momento triste que eu tenho pra falar, mas é verdade. Minha mãe faleceu no sábado, segunda-feira eu tava trabalhando, pô. Eu não faltei nenhum dia ao trabalho. Caramba. E é porque isso é senso de responsabilidade. Porque eu Perfeito. sei que se eu faltasse um dia, alguma coisa podia não andar e isso trazer responsabilidade. Então isso não é... Não quero isso pra ninguém. Mas o que eu tô falando é que eu tenho esse senso de responsabilidade. E eu aprendi isso na minha família, pô. Minha mãe faleceu, mas ela trabalhou até o último dia, pô. Até o último dia do falecimento dela, ela estava trabalhando. Então esse exemplo vem de casa. E é isso que eu levo. É isso Alexandre, que eu trago pra minha vida. Eleição presidencial. Tá polarizado entre dois candidatos mesmo, né? E o PSDB tem candidato? Não se pronunciou ainda, porque ele queria lançar o Ciro, né? Parece que não... Ele queria lançar o Ciro Gomes como candidato. Ainda não houve esse O posicionamento. Ciro tá no PDT ainda ou não? O Ciro tá no PSDB. Eles estavam fazendo essa composição pro Ciro poder sair candidato. É porque o Ciro tem muito voto de uma esquerda que não é Lula no Nordeste. Principalmente depois que ele brigou com o Lula, né? E o Naquela F- desavença dele. E o Flávio foi muito esperto. Isso a gente tem que tirar o chapéu. O Ciro criticou o Bolsonaro a vida toda, Sim. acusando, e do nada o Flávio faz aliança com o Ciro. Por quê? Essa faixa de eleitor da esquerda do Nordeste, que é antipetista, ela é do Ciro. Sim. O Flávio teve essa percepção, aí a dona Michele
não entendeu, ficou chateado, porque ele xingou meu marido e Isso tal. é política, né? Eu recebi aqui o André Marinho, cara, que brigou com o Bolsonaro uma vez ao vivo numa live, o Bolsonaro levantou. Pô, aquele moleque, ele é terrível, ele é comunicador, apresentador, inteligente. É. Ele tirou o Bolsonaro do sério. Cara, Flávio foi lá, fez as pazes. Ele falou pra mim aqui mesmo, tá tudo perdoado, gosto do Bolsonaro, gosto do Flávio. E a Michelle não teve essa percepção. Por que que eu tô te falando? O Brasil tá esgotado economicamente, né? E assim, se você chegar lá, que eu torço que você chegue, vai encontrar um cenário bem complicado, principalmente de contas, né? A dívida hoje está chegando a 2 trilhões. E vai Quer dizer, aumentar. Se continuar esse ritmo, vai aumentar. você imagina, chega o Flávio ganha, chega lá um novo presidente. E enquanto o Senado desse, como é que vai equalizar isso? Vai depender do Congresso, mais do que nunca, e do Senado, né? E você lá com certeza vai se posicionar defendendo aquilo que é certo. Enfim, mas falando dessa questão lá do andar de cima, o que é que você acha? Eu tô com uma pesquisa, que quem encomendou essa pesquisa foi gente dos Estados Unidos, eu nunca vi isso. Eu vou te mostrar depois aqui em off, não quero exibir. É, essa pesquisa é 45-45 hoje, fato. Só que a pesquisa foi encomendada e pergunta quem é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Não perguntou de ministro, não. 82%. Cara, eu tenho isso tudo e a pesquisa voltou para os Estados Unidos, está na mesa do Trump. Dia seguinte, Marco Rubio dá a seguinte declaração: nós estamos de olho na eleição do Brasil. Ou seja, se acontecer qualquer coisa muito diferente, eu acho que vai ter uma retaliação americana. Não é a tua pauta, eu sei que você está em outra, mas você vai estar no meio desse fogo cruzado. Sentado na sua Mesmo fugindo da cadeira, polarização, a gente vai, não tem você jeito, vai se faz parte do posicionar. sistema. E aí, você inclina para esquerda light, né, no caso do Ciro Gomes, ou você vai inclinar para o lado do Flávio? Se você pegar o meu histórico, você vai observar que o meu histórico é do Flávio. Legal. Candidato PSL, candidato União Brasil, isso é fato, né? Tô te perguntando porque Eu poderia ter mudado. estava no governo da direita, mas eu sempre digo o seguinte, eu não sou A nem B, eu sou pelo certo, que é o que a gente estava conversando. Assim, por exemplo, eu não vejo problema nenhum em alguns projetos e ideias que vêm da esquerda. Pelo contrário, eu estava na Secretaria de Trabalho e Renda. Se for bom, É isso. é bom E pro ali povo. eu tinha todo o movimento de que toda reunião do conselho era engraçada, porque primeiro eles ficavam xingando o governador. E eu acho legítimo, né, da parte deles, porque eles queriam que aprovasse a lei do piso e o governador não botava em pauta e não aprovava. Mas também eles não entendiam que eu falava para eles o seguinte: não está chegando de forma correta para o governador. Você tem que fazer um cumprimento de etapa, pô. Vocês tinham que fazer um estudo, esse estudo tinha que resultar numa apresentação de projeto e esse projeto tinha que ser apresentado ao governador. Nunca conseguiu se chegar a uma aprovação. Por quê? Porque faltavam detalhes, pô. Eles tinham que botar critério de desempate, eu sempre falei isso. Nunca quiseram botar em votação. Porque você tem empregador e empregado, representados pelas respectivas instituições. Então você tinha aqui os trabalhadores e do outro os empresários. É difícil você chegar em um uníssono, mas é fácil você botar em pauta uma votação e um critério de desempate. Perfeito? E por que eles nunca quiseram fazer? Eu não sei. Porque eu sempre falei isso. Eu falei, vocês têm que botar um critério de desempate na resolução para chegar a uma proposta única. Porque a legislação diz que tem que ter uma proposta unificada. Proposta unificada não é consenso. Proposta unificada é maioria. Sim. Então a maioria vai ter um critério de desempate e vai ser apresentada. Enfim, não conseguimos fazer. O último piso que foi aprovado foi em 2018. E aí chegou para a Alerj. A Alerj fez um monte de alteração e foi declarada inconstitucional. Porque realmente distorceram a história do piso, então falta um pouco de conhecimento técnico. Então, quando você pergunta em relação ao meu posicionamento é sempre o seguinte: o que é o certo e o que é bom para o momento? Deixa eu te fazer uma revelação aqui que eu gosto de falar para as pessoas não acharem que eu sou um cara quadrado. Eu já votei no Lula, pô. Mas assim, já votei no Lula. Eu votei 2 vezes. Ainda bem que ele não ganhou. Quando Deixa eu te falar, ele perdeu. Por que eu votei no Lula? Por um simples motivo. Eu trabalhava com o quê? Concurso. Quem foi o melhor presidente da República para o servidor? Você sabe quem foi? Melhor o quê? Presidente da República para o servidor. Foi o Lula. Fernando Henrique. O Lula. O Lula reestruturou todas as carreiras. O Lula deu aumento para todos os servidores. O Lula equalizou os salários. A Polícia Federal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, eles eram de nível médio e tinham salário de R$ 1.900 em 1994. Você sabia disso?
Hoje, um policial federal, um agente, é superior a R$ 15.000. Então, como é que foi feita essa transformação? Quem fez foi ele, pô. Então, quando você pega e você tá falando para a pauta de servidor, e é a pauta que eu falo para Quer dizer concurseiro, que o para Lula, o servidor, Lula foi bom, o melhor mas presidente. quando isso? Isso aí em todos eles, vou te dizer inclusive Até agora. nesse? Quem deu aumento foi o Lula. Rapaz. O Bolsonaro passou 4 anos sem dar um aumento sequer, só para militar, pô. Servidor civil não teve nada. Uhum. O Lula entrou e deu aumento pro servidor civil e ainda aumentou o auxílio alimentação dele, que estava defasado. Então, assim, é difícil você falar que não tem ideias boas. Como é que você vai pegar o seu soldado, vai exigir dele um cumprimento de uma ordem íntegra se você não dá condições de trabalho? Não vai funcionar. Então tem que estar alinhado, o líder tem que estar sempre alinhado com a sua base. Não adianta você deixar ele pelo meio do caminho, porque senão vocês não vão andar juntos. E uma das principais coisas que eu fiz na Secretaria de Trabalho e Renda foi isso daí. Você sabia que na Secretaria de Trabalho e Renda só tem 6 servidores efetivos, o resto é comissionado? Quantos comissionados? 6 efetivos, o resto comissionado, são mais de 200. Como é que você vai fazer um funcionamento se você não tem alguém comprometido de forma Qualificado. efetiva e qualificada? Então era o meu desafio. E como eu não podia dar aumento porque cargo comissionado é por GE, gratificação, Gratificação o que eu especial. fiz? Eu atualizei o auxílio alimentação dele, eu fiz mesmo. Sim. Porque era uma Isso, forma isso era pegar competência o sua, compromisso dele. isso você poderia fazer. Nós pegamos o compromisso do servidor ainda que comissionado, eles vestiram a camisa. Tanto é que a gente se manteve em segundo e a gente entregou mais resultado de todos. Alexandre, Esse é o detalhe. perfeito. Pobre tem que estudar ou trabalhar? O pobre só muda a vida dele se ele estudar. O que eu diria pra você é o seguinte: ele não pode deixar de comer. Quem tem fome tem pressa. Sim. Então ele precisa trabalhar e produzir, mas ele não pode deixar de estudar. O Gregor, o que acontece? Hoje só não estuda quem não quer. Você tem Sim. videoaula gratuita. Não, e tem, Você tem. tem programa do governo que o aluno, se estiver na escola, ele recebe. É isso. Pô, na nossa época não tinha isso, É né? isso que eu tô falando. Eu estudei escola pública. Pô. Sim, eu também. Meu primeiro grau todinho foi da escola municipal Padre José de Anchieta, né? Governador. Então, assim, eu estudei em escola pública, minha irmã estudou em escola pública, depois o meu pai deu uma condiçãozinha, eu estudei em escola particular. Mas o meu particular era uma escola particular quase pública, tá? Aquelas É uma simples, escola né? semi-pública. Aham. Né? Os meus amigos eram. Eu via muito mais coisa nessa escola particular do que na pública, né? Pra tu Legal. entender o que era. E o que eu falo é o seguinte: e o que mudou na minha vida, assim? Eu posso te afirmar que da minha família eu sou mais bem sucedido. Uhum. Por quê? Porque eu sou mais bem qualificado. Cara, quantas faculdades tu tem, cara? Então, a faculdade eu tenho uma só, mas curso de Qualificação, pós-graduações vi e aqui, qualificações de tem- títulos eu tem tenho vários. muita coisa. Mas por que eu tenho? Porque eu sempre me qualifico na área que eu tô atuando. Tem Uhum. gestão de negócios aí, se você observar. Essa gestão de negócios, CBA em gestão de negócios, é lá do IBMEC. Por que eu fiz? Porque eu montei uma empresa do zero. Uhum. Essa empresa foi a maior do estado do Rio de Janeiro, a terceira maior do Brasil. A Estácio tentou me comprar, eu não vendi. Depois o Grupo O Educação comprou. E aí eu precisava entender o que eu tinha feito para chegar ali. Porque eu fiz aquilo ali de forma empírica. Eu empreendia de forma empírica. A minha história de vida eu empreendo desde 16 anos de idade, pô. Eu vi aqui. Eu sou emancipado, eu não tenho certidão de nascimento. Então, assim, a minha emancipação, ela foi exigida por um grau de profissionalismo e competição. Eu era empresário. Aos 16 anos de idade, eu já tinha uma Que empresa. legal, cara. E aí, a minha vida sempre foi dedicada e pautada nisso. E o que eu nunca parei, de estudar, cara. Então, se eu tô fazendo... Porque você vai ver aí, propriedade intelectual. Eu advoguei para artista, pô. Que legal. Eu tinha que estudar propriedade intelectual. Por que licitações e contratos de direito público? Porque eu trabalho na administração pública. Então, assim, não faz sentido eu estar trabalhando com uma coisa e não tentar entender aquilo ali. Eu preciso entender. E para eu entender, só o estudo muda a vida, só o estudo transforma, pô. Então, isso eu aprendi dentro de casa. Que a única forma de eu mudar a minha vida dos meus familiares é estudando. E eu nunca deixei de trabalhar. Então, se você pegar o trabalho desde os 16 anos de idade, dificilmente, eu tenho carteira assinada como professor, mas muito meu foi empreendendo. Não foi como funcionário público. Como funcionário, desculpa, de carteira assinada. E o que eu sempre digo é o seguinte: pobre, para mudar de vida, tem que estudar. Só que o pobre não pode deixar de trabalhar. Então, ele vai ter que ter o dobro de sacrifício de uma pessoa com condição financeira. Sim. Eu falo, pô, meu filho tem 10 anos, minha filha tem 20 anos. Os dois não precisam trabalhar. Os dois só estudam. Mas eu falo para ele o seguinte: como você já tem um facilitador em relação aos demais, a sua obrigação é me entregar notas boas. Eu não te exijo. Mas se você não quiser estudar, não tem problema não. Não estuda não. Vai se qualificar e trabalhar. Você pode ter qualquer profissão, mas se você se qualificar, você vai ser bom. Eu tenho a teoria das 10 mil horas que eu aplico na minha vida, né? Você conhece essa teoria? Não. Tem um vídeo meu lá no canal. Se você fizer 10 mil horas de qualquer coisa, você vai ser bom naquilo.
Se você fizer 10 mil horas de qualquer coisa, você vai ser bom naquilo. 10 mil horas são quantos dias? É muita coisa. Só pra você entender, uma pós-graduação tem 360 horas. Rapaz. Então, só aí nessa brincadeira, nós estamos falando aí de 20 pós-graduações de 360 horas. Como é que você não vai ser bom? Cara, 10 mil horas são... Quer dizer, o cara vai ser muito bom. Não tem como ser ruim. Entendi. Não tem como. Vamos falar de futebol que é mais fácil, né? Estamos em ano de Copa do Mundo. Vamos lá. Neymar tem um talento absurdo. Sim. Mas tu vai ver jogador de futebol que ele consegue jogar, ele é bom, mas não tem habilidade no Neymar. E o que esse cara faz? 10 mil horas, pô. Tem exemplos brasileiros, pô. Que faleceu esse ano agora, o do basquete. Esqueci o nome dele aqui Oscar agora. Smith. Oscar Smith. O que ele fazia depois de todo o treino? Ficava lá. Arremessando 1000 bolas. Zico. Zico. Depois do treino, Falta. não sei quantas faltas. Quer ver um atleta que eu sou fã da atividade dele, não da pessoa? Cristiano Eu Ronaldo. ia falar isso. Cristiano Ronaldo. 40 anos, né? 40 41. anos, o cara joga em alta Acho que performance 41. e o cara é excelente. Ele não tem o talento do Neymar. Eu Não. ouso te afirmar. Ele não tem o talento do Messi. Habilidade, não. Mas ele tem uma coisa que os dois não têm. Sim. Ele é... O preparo se físico, a dedica. disciplina A dele. disciplina dele. Ele, na casa dele, ele tem um CT que no final de semana, naquele horário, ele faz atividade, vai pra dentro da banheira de gelo. Gela de gelo. Você vê, ele tem 41 anos, cara. Inteiro. A aparência dele, cara, ele tá muito É de bem. 30. Então, é isso que eu tô falando assim. Se bobear, vai jogar outra Copa. Teoria Eu não das 10 duvido, mil né? horas, pô. Teoria das 10 mil horas, cara. Pega o seu primeiro podcast. Pega o de hoje e Sim. compara. Pega a minha primeira aula Sim. online. Pega a de hoje eu comparo. Ou seja, Então, assim, o que é tudo isso? que você faz Repetidamente, você se 10 torna mil bom. horas. Então, você sabe quando você fica bom? 10 mil horas. Tanto é que Interessante. fazendo uma analogia que um piloto de avião é considerado um piloto experiente quando ele atinge 10 mil horas de voo. Que legal, cara. Então é a teoria das 10 mil Cara. horas. Muito bacana essa teoria. Isso aí vai dar um corte, hein? Ó. Renanzinho, bota aquele vídeo ali. Coloca o fone também, Alexandre, que eu vou levantar essa bola pra você. Solta aí. É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só pra trabalhar. Vocês nasceram só pra trabalhar. Será que a gente não percebe isso? Será que vocês não percebem? Pobre não nasceu pra estudar. Pobre nasceu pra trabalhar. Corta. Estudar é filho de rico, Nem precisa mais. que pode fazer estudo na... Alexandre, e aí, meu irmão? Reitera a minha resposta. Você que estuda pra caramba, cara, vê um cara desse aí, que eu me recuso a chamar de presidente. Imagina você, deputado federal, ter que conviver com uma coisa dessa aí, meu irmão. Eu sempre digo o seguinte, até assim, você nasceu pobre, isso não é uma Uhum. escolha. Permanecer pobre é uma escolha. Aí você fala assim, mas como assim? O cara que estuda, o cara que se dedica, o cara que se empenha, o cara que entrega, não tem como não mudar de vida. Sim. Desculpa, não tem como. Existe um cara que é talentoso, ele tem um dom e não estudou. Ponto, Esquece existe, esse. né? Esquece. Mas sem o conhecimento, sem a didática, sem curso, sem formação, é muito mais Você difícil. conhece algum pobre que saiu da pobreza e hoje está numa condição de rico, sem se qualificar? Sem estudar? Sem entender o que está fazendo? Eu não conheço. Eu não conheço nenhum pobre que saiu da pobreza e está numa condição hoje de liderança que não tenha passado por uma qualificação. E quando eu digo qualificação, não necessariamente é diploma, não. É estudo, é Sim. entender. Por exemplo, a pessoa tem um comércio. Cara, se ele entende tudo, se ele sabe o PMV, se ele sabe comprar bem, se ele sabe fornecimento, se ele está antenado na tecnologia, nas tendências, e ele se antecipa, ele se dá bem. Pô. Ele não precisa ter faculdade. As pessoas confundem escolaridade com qualificação. O que você Sim. falou aí, por exemplo, foi da minha escolaridade, mas eu tenho vários cursos que não são de escolaridade, são de qualificação. Justamente porque eu entendo que eu tenho que ser bom naquilo que eu me propus. E a minha vida é muito doida, porque eu já trabalhei em vários segmentos e todas elas eu me qualifiquei. Tanto é que tu vai ver qualificações que são... Tem uma relação que em algum momento ela vai se qualificar junto, mas ela é separada. Quando fala assim, cara, gestão de negócio é só empresarial, mas eu consigo aplicar a gestão de negócio no mundo corporativo. Só para fazer uma passagem, uma analogia, tá? Eu estive agora, o meu último cargo público no Estado, antes de me descompatibilizar para ser candidato, eu tive na Secretaria de Governo, já na gestão do desembargador Couto. Ah, você chegou a trabalhar com o Couto? Trabalhei não com ele, mas na Secretaria de Governo, Sim, você sob a gestão você tava dele. subestimando a ele E ali. qual é a minha função ali? A minha função era mapear
todo o fluxo de licitação e organizar do ponto de vista do compliance e de governança. Tem uma resolução que está para ser publicada que não foi, que a gente implanta o DRC, que é um documento de requisição de compras que não está previsto na lei de licitações e contratos, mas que facilita muito o processo de contratação. Isso muito provavelmente vai virar uma resolução. Provavelmente o Couto vai assinar, esse processo está andando, eu tive que compatibilizar. E isso aí vai servir para todo o estado do Rio de Janeiro, então é o legado. Isso daí eu faço questão. Todo lugar que eu passo, eu tenho que deixar duas coisas: amigos e diferença na vida das pessoas. Se eu não fizer amigos por onde eu passei e fizer a diferença na vida das pessoas, para mim não faz sentido estar ali. É muito melhor, Gregor, eu ficar na minha iniciativa privada, nos meus afazeres, ganhando meu dinheirinho, sem aborrecimento. Porque quando você vai para a vida pública, você tem exposição, crítica, só pedrada e carinha pouco, porque o reconhecimento é muito difícil. Mas essa parte do reconhecimento eu já ultrapassei já. Tem um empresário bem grande no Rio de Janeiro que hoje está mais afastado das atividades, Dr. Adolfo Martins. Ele é o fundador da Folha Dirigida, é um cara muito respeitado no Folha meio Dirigida ainda jornalístico. existe não, né? Foi vendida. Ele é respeitado no mundo jornalístico e quando eu recebi uma moção na Assembleia Legislativa, ele não pôde estar presente, porque ele estava fora do Rio de Janeiro, mas ele mandou uma mensagem para mim. E aí foi um reconhecimento que eu trabalhei até na Folha Dirigida, eu tive um programa O Especialista. Durante 6 anos foi o programa mais assistido da Folha Dirigida. Tive mais audiência. Ele falou para mim o seguinte: Alexandre, você está recebendo esse reconhecimento, mas assim, segundo Aristóteles, não basta você receber o reconhecimento, você tem que merecer. E você merece. Meritocracia, Então, né? a partir desse momento, isso para mim faz todo sentido. Eu já falei para meus filhos assim, meritocracia em tudo na vida. A única diferença é que, se você passar e fizer diferença na vida das pessoas, elas vão ter gratidão. E se você criar relacionamento, ele vai abrir portas por causa do seu reconhecimento. Sim. Então, quando você é uma pessoa que tem conhecimento, tem autoridade naquela temática, as pessoas te respeitam. Então, eu consigo caminhar muito bem, graças a Deus, porque eu sou referência naquilo que eu me proponho a fazer. Não porque eu quero ser referência, é porque é o reconhecimento das pessoas, porque eu me dedico. Eu me Legal. entrego de verdade naquilo ali. Legal, cara. Estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Tem uma máxima aí que estão dizendo, os especialistas, que vai haver uma renovação. Aproximadamente de 45% dos deputados não vão se reeleger. Deputado de mandato estadual e federal. Isso, né, te anima, né? Porque não que você queira mal de alguém, mas a verdade é o seguinte: tem deputado lá, cara, que já tá esse tempo todo. Já não deu, né? Cara, não tem nada. O que esse cara fez? É isso. Isso que pô, você tá dizendo aí, deixei legado, deixei legado. O que esse cara fez? Tem muitos que fizeram. Mas a maioria hoje, cara, é só rede social, Só gritaria. essas bobeirinhas, mas não tem projeto. Projeto pra quem? Para as pessoas. O projeto não pode ser Pra quem pessoal. vota nele. E É. agora você tocou num ponto importante. E aí, assim, isso me anima, mas não me ilude. E eu vou fazer um alerta aqui. Uhum. Há sim uma renovação. Mas essa renovação nem sempre é legítima. Vou te dar exemplos. Determinada deputada não pode se candidatar, ou porque está inelegível, ou porque não deram legenda, ou porque não pode se candidatar por algum motivo. Ela vai indicar alguém, pô. Vai indicar alguém. E aí, você acha que essa é renovação? É. Isso pra mim é manipulação. O pai que indica o filho, o avô que indica o Pra neto. mim não faz sentido isso. A renovação vai estar na medida em Falou que... tudo. Não vem, mas indica o seu. Ou seja, só Isso. troca o nome e o personagem, É isso, né? porque você não é o escolhido. E eu vou te afirmar e reafirmar, tá? Eu não sou escolhido por nenhum político. Eu não tenho dedo de nenhum político. Ou seja, você não tem eu não tenho padrinho, padrinho. Não tem padrinho político, né? Não tem. E assim, Ninguém botou a mão e falou... não falou, você chegou a sua hora. Não botou. Então, Legal, assim, hein? eu adoraria que o meu padrinho fosse o eleitor. Pô, Que o cara falasse assim, pô, vou apadrinhar vou apadrinhar esse cara. esse jovem idoso aí. Aham. Né? Tô chegando lá já. Vou apadrinhar esse jovem idoso. Chegou a hora dele. Então, tô fazendo minha parte, pô. Se for minha hora, vai chegar minha hora. Mas assim, eu posso te dizer que eu não tenho compromisso, não tenho padrinho político, não tenho obrigação. Então, se eu sentei na cadeira, por mais que você fale assim, mas você está afiliado a um partido político, você tem aquele voto de partido. Ué, mas não tem como se candidatar sem ser filiado? É isso aí. Não existe Virou um ciclo vicioso, não é virtuoso. mas você tá no vicioso. partido. Primeiro, não existe partido correto, 100%, Não tem perfeito, não tem. Seja de esquerda ou direita, não tem. Por quê? Tem um presidente lá. E presidente de partido, a maioria é vagabundo. Ele tá no sistema. A maioria. Não tem Então, como. mas a gente tem que escolher, né? O cara quer se candidatar, ele vai escolher o partido. Por isso que eu falo, não vote em partido. Vote no candidato.
É Que isso. esse cara aqui tem de interessante? Cara, a pauta dele, o projeto dele, a ideia dele, é, o que ele defende. Vote na pessoa, não vota no partido. Infelizmente, né, ou felizmente, precisa, né, ainda de um partido. Então é isso, cara. É o que a gente tem que falar, né? Conscientização. Assim, mas o povo tá ficando mais consciente. Sim, Assim, as a pessoas estão rede ficando social ajuda cansadas da muito. A política. rede social ajuda muito, né? A rede social faz uma comunicação Sim, mais limpa, direta. Eu não tenho intermediários. Então isso legal. facilita bastante. Estar num programa debatendo sobre Também, política é importante. novas pessoas vão te Eu conhecer. sempre gosto de dizer assim, eu não gosto de pauta, eu gosto de deixar desenvolver a conversa. Justamente porque a partir desse momento a gente vai Cara, criando temáticas e vai realmente, conversando. você é o primeiro aqui que eu entrevisto que não tem pauta. Eu só falei do teu currículo. Sim, Não tem. E eu acho que não tem mais nada aqui pra. Teu currículo tá aqui na minha frente, as tuas especificações, tuas qualificações, mas a gente conversou aqui como um amigo que tá ali sentado ali tomando um guaraná, batendo papo, tomando um café. essa é a ideia. Legal. E você transmite algo muito legal. Você é um cara simpático, Bom, parece verdadeiro, apesar de estar te conhecendo agora, né? Nós estamos chegando no final. Cara, Renanzinho, coloca aquele vídeo, deixa eu ler o nome dela aqui. Eu acho que é Bia Saad, tá? Eu vou roubar a tua audiência aqui, vambora. tá? Porque isso aqui eu acho que merece. Aqui é legal que a gente não sabe o que vem, né? Vem um vídeo Merece. aí, mas o que é eu não sei. Esse não é vídeo, não. Acho que não vai entrar o vídeo, Ah, não. o áudio? Coloca umas fotos aí do Vambora. garotinho. Ela é uma mãe, o menino. Enfim, na Copa do Mundo, a escola, a diretora pediu para as crianças eh, fazerem cartazes relacionados à Copa do Mundo. E o menininho, tá aí o Otávio, ele fez. Volta lá primeiro, Renan, só para eu fazer um comentário aqui importante. Ele fez a bandeirinha dele, cara, e teve que ser retirada, sabe por quê? Por causa do patriota, por causa da foto do Bolsonaro. Pode passar. Isso aqui, ó. Criança não deveria sair da escola chorando por demonstrar admiração por quem gosta. Meu filho preparou sua bandeira com entusiasmo e sonhou com esse momento. Infelizmente, voltou para casa muito triste e sem compreender o que aconteceu, até por conta da idade. Independente de opiniões, estamos falando de uma criança. Ele dedicou tempo, carinho, expectativa para esse trabalho. Hoje, saiu da escola chorando e sem entender porque sua bandeira não foi aceita. Meu coração de mãe está partido. Coloca a outra, Renan. Enfim, será que a liberdade de expressão realmente existe? É isso. Quando ela me mandou, eu nunca fiz isso aqui no programa, não vou expor a escola para não sofrer retaliação, nem tanto ela quanto a criança. É uma escola de Campo Grande, uma escola do município, cujo o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, que acabou de deixar o cargo agora para ser candidato a deputado federal. E você provavelmente vai encontrá-lo lá. Cara, eu fiquei muito chocado com isso. Uma criança. Tem uma bandeira lá que tem a foto do Neymar. Qual criança que não gosta do Neymar, cara? Não tem Então como. você vê, sofreu uma retaliação. O que você me diz sobre isso aí, cara? É lamentável, né? Que a gente costuma dizer o seguinte, assim, eu ficaria feliz se tivesse diversidade de bandeiras. A de esquerda, a de Sim, direita, cara. cada um defendendo o seu. Só que Se ele colocasse ali a foto do Lula, deixa a criança, cara. Ele gosta. Não exatamente. pode frustrar uma O criança que com eu 3 aninhos. o que eu acredito de verdade é que política tem que ser discutida, mas nos órgãos públicos não pode ser levantada bandeira. Isso é uma discussão muito séria, porque assim, isso é vedado pelo estatuto. Não pode. Não pode. Então, se a criança é aluna e fez o trabalho dela, se a outra fez o outro trabalho, tem que ser apresentado como um todo. O que não pode é o professor, que é servidor público, o diretor, que é servidor público, se posicionar. Então, essa parte de ideologia dentro das escolas, eu sou contra. Eu acho que cada família tem que ter liberdade para criar sua ideologia Sim. política, religiosa. Escola não educa, escola Isso ensina. aí. Quem educa são os pais. tô E indo se o lá pai pra achar, aprender. pensar diferente, não é o nosso problema, né? O problema é de cada Eu- família. Eu sou a favor. Eu tava vendo ali, eu tô usando um slogan, que é um slogan que eu tô usando, que é muito engraçado, que as pessoas confundem muito, né? Que é o seguinte, ó. Eu fiz um slogan assim, desordem. Botei a bandeira do Brasil e escrevi, desordem. Basta. Eu quero é progresso. Boa. Por que isso? Assim, tá tudo de cabeça para baixo no mundo.
E aí eu não tô entrando no mérito de cada família. A minha, eu tento manter dentro de um entendimento, um posicionamento. Então, cada família tem que discutir o seu. Só que eu sei que essa minha família, ela tem acesso a outras famílias. Do condomínio, das escolas, dos clubes, da vida social em si. E o que eu sempre digo é o seguinte, respeite a liberdade dos outros. Então, dentro da nossa casa, a gente discute, briga e cada um bota seu posicionamento. Do lado de fora, a gente não vai impor o nosso posicionamento. Mas se tiver que externalizar, tem o meu apoio. Então, assim, se faz isso aí com um filho meu, isso dá um problema seríssimo. Porque é a liberdade de expressão dele. Então, se você não concorda, o problema é seu, mas a dele é essa daí. Ponto. Ou então, a gente tem que fazer o seguinte, não faça trabalho que possa haver exposições para demais. Então, não vai ter apresentação sobre isso, sobre essa temática, pô. Vamos a outras temáticas. Então, é mais ou menos isso, Quer assim. dizer, isso aí a diretora baniu, mas aquelas pornografia do cavalo taradão, Aí pode. de colocar ali um travesti, Essa mãe não fazendo- representou? Essa mãe não entrou com uma Sim. representação disciplinar Isso contra essa diretora? isso deu muita repercussão, tá? Principalmente lá. Mas você vê só, colocar uma criança sentada assistindo uma performance de um travesti, o secretário não se posicionou, ficou tudo bem. Depois que foi pro Tino mídia. Júnior, aí eles foram lá e tiraram, ou seja, já vinham praticando uma situação dessa, que tem a ver com sexualidade, com sensualidade, quer dizer, mas uma criança com a bandeira do Brasil só porque colocou a foto do... O outro eu esqueci de colocar, do Neymar e do do ex-presidente Bolsonaro. É lamentável. É. Esse cara, né, ele tá tomando conta da educação do município, se eu não me engano, há uns 6 anos já, o Renan Eu acho que ele Ferreirinha. nunca exerceu o mandato dele. Se eu não me Nunca. engano, ele é deputado Ele estadual. ganha, é bom isso aí, ele ganha eleição, é diplomado e volta a ser secretário, ou seja, ele não exerce o seu mandato de deputado federal. Então, mas é o que vai acontecer agora, Greg, você acabou de falar. O que vai acontecer? Você fala em renovação, né? E eu não acredito em renovação, de verdade. Eu acredito no apadrinhamento na sucessão. Vamos mudar o nome? Ao invés de ser renovação, é sucessão. O que é sucessão? Eu não venho, mas esse aqui vem. Eu não venho, mas esse aqui vem. Mas será que se transfere? Transfere. Quer apostar? Eu te digo, cada um deles que não vai exercer o mandato, te digo depois quem é a sucessão. Mas vamos esperar a eleição passar. E você vai ver que se repete, pô. Transfere porque existe uma parcela da população que tá naquele momento, que eu concordo ali com a frase dele, que quem tem fome tem pressa, pô. O cara quer trabalhar na eleição. Aí o cara vai botar o dinheiro na rua, pô, pra esse cara. E ele vai votar nele porque ele recebeu pra isso. A grande pergunta que eu faço, o grande questionamento é, e depois da eleição? Ele pode procurar esse representante dele, ele vai ajudá-lo? Não vai. Então é essa conscientização que as pessoas têm que ter. Né? Então, assim, de verdade, Grego, eu não acredito que haverá... Quanto? 40%, 50% você falou? 45%. 45% de renovação. Quer apostar que vai haver 40% de sucessão e talvez 5% de renovação? Quem sabe a gente não entra? Não, aí eu vou discordar. Você acha que vai ter mais? Cara, eu acho que vai ter renovação. Continuação, não. Vai ter continuação, sim, mas não nesse tamanho que você falou. Eu percebi que tá vindo gente nova, principalmente na direita, né? Que ganharam a eleição, que não Acompanha eles. não foram candidatos. Não. Então, Anderson acompanha Moraes eles. não tinha laço político. Anderson Moraes já é político. Não. Mas ele ganhou a primeira vez, ele não tinha sido Na nem... onda do Bolsonaro soube aproveitar. Eu conheço o Anderson. sim. Excelente profissional, tá? Então, tô dando um exemplo. Trabalha direitinho. É um cara Então, legal. mas o Anderson solidificou. E o resto que foi eleito aí que não se consolidou? O Anderson era secretário de Ciência e Tecnologia, pô. Fez Sim, excelente mas trabalho. eu tô falando assim, antes, ele ganhou a primeira eleição. Ele tem 2 No mandatos. Bolsonaro tá em 2, pô. Então, assim, ele foi uma renovação. Então, mas ele foi renovação na onda do Bolsonaro. Ah, tá. E ele se solidificou. Entendi. Eu tô dizendo agora. Não vai ter renovação, vai ser sucessão. Você vai ver. Depois a gente vai voltar a conversar, tomando Guaraná, e a gente vai falar sobre isso, assim. Mas eu acho que eu tenho que fazer minha parte. Se eu não me pôr à disposição, se eu não me colocar à prova, porque tem que ter ousadia, tá, Anderson? Anderson, falei do Anderson, eu lembrei. Tem que ter ousadia, tá, Grego? Eu vou te explicar por quê. Eu tava numa situação muito confortável, pô. Sou servidor federal, eu era chefe do setor de licitações e contratos na Secretaria de Governo, eu tinha viatura à minha disposição, tinha uma remuneração que somava com a minha do federal. Sim. Eu abri mão disso para sair candidato e eu não volto. Caramba, cara. Então, assim, Ousadia, hein? Isso aí chama-se compromisso. Porque se eu quiser fazer a mudança, eu tenho que me colocar à disposição, pô. Se o povo não me quiser, beleza. Mas eu fiz a minha parte. Sim.
Só ganha na Mega Sena quem joga, pô. Só é eleito quem se Exatamente. candidata. Exatamente. Então, eu tô me colocando à disposição. Tô me colocando à prova. E o que eu vou pedir pra essa pessoa? Analise, pô. Analise as propostas, analise quem é a pessoa, analise o que ela já fez antes de ter alguma coisa. E depois a decisão é sua, né? Quem você vai votar. Mas, infelizmente, assim, eu concordo contigo, eu fico muito feliz quando eu conheço vários candidatos que nunca foram candidatos. Tem pessoas que, inclusive, estão muito bem na rede social, só que eu falei pra eles, assim, com o pé bem no chão. Uma coisa é você ter uma rede social com 1 milhão de pessoas. Outra coisa é você convencer aquela pessoa a votar em você para ser o representante dela. E como candidato a deputado federal, eu posso te dizer, tá? A maioria das pessoas não lembra quem foi que votou na última eleição candidato a deputado federal. Faz aí esse exercício, você que está assistindo aí. Pense quem foi o candidato a deputado federal que você votou nas 2 últimas eleições. 2018 e Muita gente não 2022. sabe. Talvez Por quê? 80% não saiba. Então, Votou ali porque alguém pediu, É alguém isso. comprou, cabo eleitoral, boca de é urna. isso. Bota nesse cara, não É sabe. isso. É isso. Eu E- sempre soube quem são meus candidatos, desde quando eu votei a primeira vez. Mas Até no eu Lula. busco pessoas como Votei você. no Lula, igual eu te falei, cara, eu votei no Lula, É. lembro em quem eu votei para deputado federal. Então, mas eu busco Miro pessoas como Teixeira, você. meu primeiro voto Lembra dele, deputado federal. PDT, Miro Foi Teixeira. ministro. Votei Leonel Brizola. Então, Enfim, assim, é o que eu falo pra você. O meu público é esse. É o formador de opinião, é a pessoa consciente, é o empreendedor, é o servidor, é a pessoa que não vende voto. É esse. vamos Eu lá. falo pra essa pessoa. Governador, quem tu acha que ganha? Quem eu acho que ganha, Que ganha. É, quem você acha que ganha. isso Não é quem depende. merece Então, não, tá? Quem a você... eleição esse ano é uma eleição nacional. Então é de cima pra baixo. Hum. Quem ganhar em cima vai comandar embaixo. O estado do Rio de Janeiro tá todo direcionado para que quem ganhe seja o Eduardo Paes. Tô te falando do movimento. Vamos lá. Fala o Estado. O estado. Vou te explicar por quê. Candidatura a candidato a governador. Nós temos lá o Ruas, Garotinho, Garotinho agora foi oficializado. André Eduardo Marinho. Paes, André Marinho. Não tem mais não, O né? Não, até tem, mas não estão pontuando. Vamos Sim. botar assim. Então nós estamos falando desses 4, Certo. tá? Esses 4 vai depender do segundo turno, que você vai pro segundo turno. É, agora tá Que vai consolidado. dividir muito. Não, antes não. O Eduardo chegou a passar de 50%. Não, então, mas isso aí é pesquisa de acordo com os Aí- acontecimentos. Aí desceu, tá com... Isso provavelmente vai pro segundo turno. No segundo turno, como é que vai ser essas alianças? Não sei. Porque você já começou a ver que começaram a roer as cordas, né? Por exemplo, o PP, junto com a União, retirou o apoio à candidatura do Flávio. Tá no jornal. É, o vice do Ruas, né, o, Já saiu. de Nova Renunciou. Iguaçu, O candidato ao Senado, Canela, já voltou Tá- atrás. tá fora do jogo. Então, por isso que eu tô te dizendo. Quando eu olho esse cenário no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes ganha. Vai depender dos acontecimentos que a gente está falando, da nacional para baixo. Por quê? Quando a gente fala de uma eleição nacional, você pega Norte e Nordeste, Lula. Quando você pega São Paulo, direita. Quando você pega Minas, direita. Direita. Quando você pega Sul, direita. Quem vai ser o fiel da balança? Rio de Janeiro. Por isso que tá acontecendo. Tu acha que o todo Rio é esse fiel? fenômeno. Acho. Acho que o Eu Rio já de acho- Janeiro. Eu já acho que é São Paulo e Minas. Então, de maioria, mas o Rio de Janeiro, ele. Assim, novela acontece onde? Sim, Rio de Janeiro. Sotaque, que todo mundo é acostumado, qual é? sim. O Rio de Janeiro entra em qualquer estado. mas não é qualquer estado não entra no Rio de Janeiro. vitrine. É vitrine. Então é isso que eu tô te falando. Quando começar a demonstrar quem tá ganhando no Rio de Janeiro, cria-se uma tendência. É como se fosse moda. Então, mas aí eu vou dar minha opinião. Claro. Tá, o Eduardo Paes, ele é muito forte no município, na capital. Na capital. Tá? E dessa vez ele tá encontrando 2 candidatos bons. Que eu falo assim, Garotinho tinha 1,5%. Vou receber ele aqui amanhã, o Garotinho. Ele tinha 1,5%. O Garotinho tá com 9%. Quando abrir televisão, ele deve subir aí Acredito pelo também. menos 5 pontos. Oratória, é um cara que... Ele é polêmico, mas tem gente que gosta do Garotinho. Só abrir um parênteses, tá? Foi um excelente governador para servidor público, hein? Coloquei uma foto igual nossa aqui ontem no Instagram, no Stories. Vou receber Garotinho pra... Cara, a quantidade de comentário positivo, eu falei hoje com ele aqui, lá em Explodiu. cima, empresário ou uma pessoa lá da Nova Sepitiba. Eu tenho uma casa hoje graças ao Garotinho. Empresário do Ceasa, que falou, pode botar meu nome, eu não me escondo.
Garotinho foi muito bom governador, pra gente que é do Ceasa e tal. Quer dizer, tem um cara rico que elogia ele e uma pessoa pobre. E nesse meio tem um servidor que vota nele. Policial, Esquece. Essas policial informações gosta todas dele. que ele tem Então, assim, na é da minha segurança. opinião, vai ter segundo turno. Garotinho vai ser o voto fiel da balança. Ele vai trazer. Se ele estiver no segundo turno, faço votos. Mas se ele não tiver, quem ele apoiar ganha a eleição. E eu acho que ele não apoia o Eduardo Paes, cara. E ele, pelo contrário. Quem é a vice Se do o Eduardo Paes. Quem é a vice do Eduardo? Vamos chegar lá. Se o Eduardo Paes diminuiu na pesquisa e Garotinho subiu, subentende que quem tá tirando o voto do Eduardo Paes hoje é o Garotinho. Agora, a vice do Eduardo Paes, Jane Reis, da família Reis, né? Irmã do Osh e tal. Fiquei sabendo até que ia desistir, mas aí ele vai bancar. Fechou, consolidou. Consolidou. Só que o Washington Reis pede voto para presidente para quem? O Bolsonaro. Olha que loucura, meu irmão. Então, mas a pergunta é: Caxias, Bolsonaro foi muito bem votado lá. se o Garotinho não for pro segundo turno e tiver que apoiar alguém, você acha que ele iria contra o Washington? Cara, Ou ele se absteria? a filha do Garotinho, inclusive, é nomeada no gabinete de um deles, tá? Da família Reis? É. Então, você acha que se absteria? Ah, ele não vai se abster, não. Ele vai declinar para algum Você outro. acha? Acho que não vai ser o Eduardo Paes. É uma coisa muito pessoal. Então, vamos criar dois cenários? Vamos? Cenário dele se abster, não apoiar nenhum dos dois. Quem ganha? Aí complica. Quem ganha? Aí complica. Não vou dizer que ganha, não. Aí complica. Essa é a realidade. Eu acho que ele vai se abster. Não, Cara, porque ele eu vou não, perguntar isso pra ele aqui É. amanhã. ele não tem como apoiar o Eduardo Paes. Ele não tem como. Não, o Eduardo Paes ele não apoia. Mas ele também não tem. Mas tu não vê ele batendo no Douglas, cara. Mas o Douglas não tem nada. É. O Douglas só foi um deputado É, estadual, eu não filho vejo de um prefeito que de Garotinho São ele Gonçalo. joga a metralhadora, Então, mas tem que ter fundamento. mas ele não bate no Douglas. Ele joga a metralhadora em quem tem algum rastro e ele consegue levantar. Ele também não é irresponsável, não, tá? Não, ele- Chamam ele de Léo Dias da política, mas na verdade, Cara, quando ele fala, ele já tem todo um lastro probatório. ele acusou o dono do restaurante Bauru, da rede Bauru e tá sustentando. Eu É. falei, cara, Garotinho não é maluco. É. O processo contra ele destrói. Então ele tá bancando. Ele O garoto tem já prova. deu uma nota. Ah, ele tem prova. Ele tem prova. Ele tem. E o garoto diz que não faz, que pode botar, pode quebrar sigilo. Então, assim, Garotinho. Eu só não acho que ele tem a prova Garotinho- de vincular a pessoa que ele tá dizendo que banca. Garotinho, ele é o profeta político. Quando o Garotinho, olha, fulano vai ser preso, cara. Chega a ser engraçado. Tem gente que mesmo. dorme fora de casa, pô. Quando ele fala isso aí, é um tal de Ai, político dormir fora de casa com medo. Figuraça, cara. Então, mas assim, o Douglas, ele não é pesado na política. Não, ele Ele é é leve. jeitoso, né? Ele é Ele é jeitoso. um cara Só jeitoso, que ele não é também... arrogante. Então, mas ele também não é carismático da política, igual o Eduardo. Não. O Eduardo é carismático. O Eduardo sai na rua, ele é carismático. Cara, Eduardo vai na rua, Vai. ele beija preto, branco, Isso. O Douglas não pagode. faz. Então, Eduardo é o seguinte, de manhã ele tá na igreja, de tarde ele tá na missa, à noite ele tá no pagode e na madrugada ele tá na macumba. e de manhã ele toma pastel na feira que tá abrindo. Pronto. Então, assim, ele é político, mas assim, teoria das 10 mil horas, pô. O Eduardo tem muito mais de 10 mil horas como político, pô. O Douglas Ruas não tem nem perto disso daí. Então, a experiência, a cancha, o time Sim, e até a própria inteligência. O Eduardo é um cara inteligente. Na trocada, é desvantajoso pro Ruas. entendi. A grande pegada, assim, a gente torce, a gente tem os objetivos, a gente tem nossas ideologias, mas tem momento da vida que a gente tem que pensar o seguinte, cenários. Eu sempre gosto de desenhar cenários. Sim, Se o cenário foi esse, minha saída é essa. Se o cenário foi esse, minha saída é aquela. Se o cenário for aquele outro, minha tem que saída é pensar aquela no outra. plano B, né? Tem que ter sempre o B, C e D. Aham. Por quê? Porque se você ficar esperando o acontecimento, eu não sairia nem candidato. Pô. É que eu não posso te contar, mas assim, pra eu te contar por onde eu passei pra tentar a legenda e a forma como foi conduzido, foi péssimo. Pô. A convenção é agora, né? 20... Domingo, a minha é domingo. A minha é Dia domingo 20 agora. 23. Domingo é dia 20, não. Tá aqui o convite aqui. É domingo agora. Sim. Então a grande questão que eu tô falando é o seguinte: eu tomei chá de cadeira de presidente de partido e não me atendeu. Eu sou candidato de 11 mil votos, pô. Eu fui mandado para outro partido por esse presidente e o cara me fez uma proposta mais ridícula e mais indecente de qualquer coisa. E no final eu escolhi o partido que eu tô, que é o PSDB.
Perfeito. Essa minha escolha custou caro, pô. Eu recebi telefonema de todos eles, pô. Dizendo que eu não podia ficar aqui, que eu tinha que voltar. Agora já era. E eu disse que eu tenho uma palavra só. E se eu der a palavra Coisa, pro PSDB, coisa que a maioria deles não tem. eu vou cumprir. E eles perderam a oportunidade Legal. deles. Professor, muito bom conversar com você. Cara inteligente, tem uma capacidade de diálogo muito bom. Desejo que você que tenha sucesso no seu objetivo. Recebo. Pessoal, vou deixar marcado o Instagram dele. O seu canal no YouTube é muito importante, tá? Então, tá bom, Renanzinho? Ó, vamos deixar o canal dele lá também. todas as minhas pras redes pessoas que são relacionadas a prof. Alexandre Prado. Então, assim, se você botar Alexandre Prado, professor Tá, Alexandre Prado, principalmente concurseiros, né? concurseiro, Servidores públicos, empreendedores, empregabilidade, são as bandeiras do É Alexandre. isso. Não são só bandeiras, são realizações. Isso. Todos eles eu fiz. São as 10 mil horas do Alexandre. É isso aí. Disso aqui ele conhece com profundidade. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Na mesa com o Gregory, teve o prazer de receber um cara muito inteligente. Vocês vão assistir, né? Vão compartilhar com outros amigos também, principalmente nessas áreas aqui, né? Eles vão seguir o Alexandre também, conhecer um pouco mais das propostas, do perfil, da ideologia do Alexandre. Eu tenho certeza que vocês vão provavelmente se empatizar com ele também. Cara, obrigado. A Obrigado mesa a você. tem um prazer de te receber. A porta está sempre aberta, tá? Que Deus te dê sabedoria, Gratidão. saúde e força nessa tua tarefa difícil, que é ser candidato a um cargo eletivo que não é muito fácil no Brasil, tá? Obrigado, meu A irmão. tarefa é árdua, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. E vou fazer um convite para você. Se inscreva no canal, aperte o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo no canal aqui do Gregory, você vai ser avisado e vai poder assistir, porque é de conteúdo, é um cara de qualidade, um cara inteligente, sabe fazer as perguntas e não tem nada combinado aqui não. Pode ter certeza que aqui é de verdade. Segue aí e um forte abraço e até a próxima. E se a gente for eleito, aguardo você lá no meu gabinete, você também já está convidado. Legal. E lembre-se sempre, felicidade não é questão de destino, felicidade é questão de escolha. As suas escolhas vão te levar a um bom lugar ou não. Então sempre, antes de você tomar qualquer decisão, pense, raciocine com a mente, com o espírito, nunca com o fígado, porque tomar decisão precipitado, tomar decisão com a panela fervendo, você não sabe nem a quantidade de água que tem. Aí depois vem uma coisa muito chata chamada arrependimento. Então lembre sempre disso. Felicidade é questão de escolha. Escolha ser feliz. Forte abraço. Até a próxima.